Olá, segunda aula, e hoje nessa aula nós vamos falar sobre arquétipos e padrões que nós ancoramos no campo e que esses padrões ocultos, eles não deixam a gente sair da roda de Sansara, tá? Ou seja, são os ciclos negativos que a gente entra e dificulta a gente conquistar aquilo que é o nosso desejo, tá bom? E aí nós vamos aprender como sair dessa roda de Sansara, desse ciclo repetitivo, tá? Primeiramente, vamos entender sobre polaridade, tá? Aqui eu tenho o símbolo do Yin e do Yang, que é como se fosse um relógio perfeito, tá? Ele tem o dia e dentro do dia contém a noite e a noite dentro da noite contém o dia, tá? Ou seja, aqui nós entendemos já um pouquinho sobre polaridade, né? Norte e sul, leste e oeste, terra e céu, dia e noite, claro e escuro, sol e lua, masculino e feminino. Sempre temos essa questão de dualidade aqui nessa terra, ou seja, nós estamos vivendo aqui numa 3D, tá? No mundo de terceira dimensão, na Terra. Então, vamos falar um pouco das eras. Esse desenho, ele ilustra os momentos como se fosse um relógio cósmico que fala sobre as eras e nos dá uma clareza sobre o momento arquetípico que nós estamos vivenciando agora, que é a Era de Aquário. A Era de Aquário, ela tá aqui, ó, aqui representada. A Era de Aquário representa o espírito, é uma era espiritual, tá bom? Então vamos começar aqui nessa era que era considerada a Era Verde, era o período da verdadeira lei, quando os arquétipos, por exemplo, a gente podemos falar assim, que os arquétipos era aquilo que de verdade é. Hoje, nós já passamos pelo período da imagem da lei, que era quando essas imagens, ou seja, os arquétipos, era a imagem. Deixa eu tentar explicar isso melhor, que parece que está ficando confuso. Vamos voltar aqui. A Era Verde era uma era ligada ao elemento madeira e na questão da divisão aqui, como se fosse a benevolência, né? E o elemento principal ligado a essa era o elemento água. Então, naquela época, tiveram 9 tipos de calamidades ligados a esse elemento água, tá? E essa época aqui era uma época do Antigo Testamento, onde as pessoas precisavam se abdicar da bebida alcoólica, tá? Então era a provação daquela época. Foi uma era de 1500 anos, tá? E esse período da verdade da lei, o período da verdadeira lei, ou seja, aquilo que era de verdade. Não era assim, a imagem, como se diz, os arquétipos que representa algo que a gente não sabe ou não alcança, tá? Então, naquele período era a época da benevolência justamente por causa disso, porque o Dharma pregado por Buda era de verdade, as pessoas conseguiam praticar de verdade a verdade, tá? Então, depois nós tivemos essa era, que é a Era Vermelha. Já passaram de 9 para 18 tipos de calamidades com o elemento fogo. E é considerado como se fosse o verão. Enquanto aqui a primavera, imaginam a folha quando ela nasce, aquele brotinho, tá? Verde. Aí na Era Vermelha é como se tivesse saindo a flor, tá? Imagina a flor de lótus. Primeiro sai a folha, depois a flor, e a Era Branca é onde
onde está a raiz, ou seja, da lótus é na lama, tá? Vocês vão entender já. Então aqui era um momento, enquanto aqui é benevolência, aqui é cortesia e aqui já é a justiça. A justiça é a lei de causa e efeito, fazendo a tal da separação do joio do trigo, ou seja, plantou, agora é a colheita, tá? E aqui as pessoas precisavam desapegar ou abdicar da família. Os monges, eles iam para as montanhas, né, ficar lá meditando e muitas vezes abandonava a família, tá? Essa época aqui é a época de Jesus, o Novo Testamento. E 18 tipos de calamidade com o elemento fogo e outros elementos também. Aqui, o período da imagem da lei na questão da gente se conectar com os arquétipos, mais ou menos assim. Imagina que existe uma coisa e eu tô falando dessa verdadeira coisa, da verdade dessa coisa, e só que ela já é confundida ou, né, com a imagem. Ela já é o período da imagem da lei. Enquanto aqui é a verdadeira lei, aqui já se transformou numa imagem da lei. Então é como se as pessoas ficassem apegadas a uma imagem e não a coisa real em si, tá? E aqui era a verdade, ou seja, a verdadeira lei. E aqui? Aqui já é a total obstacularização da compreensão da lei, ou seja, do Dharma, né? É considerado o período do fim da lei. Período do fim da lei, você pode perceber que hoje muitas coisas parecem estar fora do lugar, muito bagunçado, né? O que outro dia eu estava fazendo uma live com uma turminha de mães, e aí uma mãe falou assim: é como se hoje em dia o certo virou errado, o errado virou certo, e aí ela estava colocando isso. É mais ou menos isso, tá? Então tá muito confuso. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente plantou na era verde, plantou na era vermelha, a era branca é o momento da colheita. Se nós plantamos, fizemos algumas ações aqui sem consciência, agora é o momento de colher. Então tem muitas coisas que nós estamos colhendo, por exemplo, conflito dentro de casa, com a família, conflitos financeiros, conflito de muita confusão, né? Não precisa nem falar aqui porque cada um de vocês está sabendo. Então, aqui no oeste, a era branca é considerado relativa ao outono, ou seja, a colheita do fruto, ligado ao que? A justiça, tá? É uma era muito longa, de 10.800 anos, enquanto aqui era 1.500 anos, aqui é 3.500 anos, agora é uma era longa de 10.800 anos, tá? E a raiz de lótus, ou seja, a raiz ela tá dentro da lama, assim como nós estamos ali no meio do conflito, mas tem uma coisa positiva, que a raiz da lótus ela é comestível, ou seja, é onde nesse lugar de lama, de conflito, é onde nós temos a semente, onde a gente pode transformar, ou seja, é um alimento para transformar, assim como a raiz de lótus é um alimento, é possível de comer, apesar dela estar ali na lama. Então, onde estão os desafios hoje em dia na nossa vida, seja ligado a relacionamento, seja ligado a finanças, seja ligado à saúde, seja ligado ao que for, é uma oportunidade para você olhar, reconhecer esse lugar que você está, e aí só depois que você reconhecer e saber que você precisa ajuda ou precisa, né, transformar, saber que não tá legal, aí sim é possível transformar, tá? Inclusive esses são os 3 passos que eu quero falar para vocês, os 3 passos principais para você ser um pai quântico, uma mãe quântica ou um educador quântico, né? Então, sem esses 3 passos, é impossível haver mudança, é impossível você transformar aquela, vamos falar assim, aquela informação negativa que vem de lá de trás, muitas vezes, né? Ou de muitas vidas
passadas, né, de eras passadas, ou simplesmente nessa vida na infância, tá? Eu vou abrir aqui um parênteses e vou mostrar uma outra imagem aqui que eu acho que vai ser bastante instrutivo também para dentro dessa aula, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Tá. Então aqui, enquanto aqui era Antigo Testamento, aqui o Novo Testamento, né? Aqui é o período do Apocalipse. E o elemento é o ar e são 81 tipos de calamidade, com todos os elementos. Então, por exemplo, você vê que já teve aí o Covid, né, com o elemento ar. Esses dias está tendo muita ventania. Nesse momento que eu estou gravando aqui para você, tá acontecendo um vento bem forte. Então, essa era está ligada muito com o elemento ar. E o ar também é o mental, né? Aqui para mim o ar, ele está ligado à mentalidade, né? E por isso que tem muita gente ficando, né, com problemas mentais também, tá bom? E a questão da comunicação também tem a ver com isso, tá? Muita informação também tem a ver com o elemento ar, tá bom? Bom, depois dessa era branca, nós vamos entrar na noite, que aí eu vou falar disso numa outra oportunidade, tá? E se caso você se interessar em saber como você transformar todas essas dificuldades de uma forma muito mais rápida, eu vou te dar uma dica aqui, você pode perguntar para mim aí nos comentários da aula, tá bom? Vamos lá. Eu falei sobre a questão das sementes, como você transformar essas sementes negativas que você tem hoje na sua vida, aqueles conflitos que tá difícil fazer a transformação, difícil uma convivência, difícil um relacionamento, difícil ganhar dinheiro. Então a gente entende isso tudo aqui nessa aula, tá? Vê aí se tá, deixa eu chegar um pouquinho mais perto para você conseguir ver direitinho. Tá. Então imagina que naquelas eras passadas, ou início dessa vida, nessa vida mesmo, a gente andou fazendo algumas ações, ou seja, plantando algumas sementes, que algumas eram cristalinas, outras eram meio escurinhas, e a gente não sabia, não tinha tanta consciência, né? Quem nunca errou na vida, quem nunca escolheu um caminho que depois se arrependeu, não é mesmo? Então, muitas vezes a gente planta, né? Ações que são pensamentos ou sentimentos, ações, pensamentos ou sentimentos, tá? Ou um só, ou os dois, ou três, tudo junto. Mesmo só um ou outro também são sementes plantadas, tá? Um pensamento basta, às vezes um pensamento pode atrapalhar uma pessoa, pode deixar ela muito mal. Se você pensar muito mal de uma pessoa, claro, você é o co-criador, né, que está criando, você irradia uma energia negativa. É claro que a pessoa, se ela estiver desprotegida, vai entrar na frequência negativa. Só que vai voltar para a origem, que é da onde saiu, né? Então, por isso que nós temos que sempre se preocupar com isso, né? E não soltar sentimento, pensamento assim de qualquer jeito, tá? Então, essas sementes plantadas em outras vidas, elas, às vezes a pessoa nasce aqui já, e nessa primeira infância, aí é onde que entram os arquétipos, tá? Ela já tem lá o arquétipo dela todo desenhado aqui, né? Vamos ver quantas sementinhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mesmo número de arquétipos da jornada, tá? Então, imagina que aqui tem um arquétipo X, que todas as informações que ela traz para trabalhar durante essa vida inteira dela já estão contidas dentro desse padrão da psique dela, já as informações de outras vidas. Então, ela já vem para cá, ou ela vem com uma vida muito boa, com pais incríveis, amorosos e tal, ou tem muitas pessoas que não tem nem pai nem mãe, porque o pai abandona, né? Então, eu falo assim que eu devo ter sido um ser muito esquisito na vida passada, nas vidas passadas, né? Porque eu não tive o mérito de crescer com os meus pais. Eu tive ali uma hora ou outra contato com eles, mas realmente eu não tive aquele amor absoluto de pai e mãe, tá? Então, se você tá
mais ou menos parecido comigo. Então você pode tirar suas conclusões aí, como assim eu também tirei. Então, aí as primeiras sementes, aqui as primeiras sementinhas, começa a nascer o brotinho, tá? Aí a pessoa já nasce aqui com esse brotinho aqui, tá? São as sementinhas que ela plantou em outras vidas. Tem muitas pessoas que têm muitos méritos, muita saúde, né, coisas boas também, tá? Aí o segundo arquétipo da pessoa normalmente é onde está o nó que ela precisa desfazer para conseguir dar o salto evolutivo nessa vida. E aqui normalmente é onde está o trauma, a dor, né? Por exemplo, quando eu fui abandonada, eu não fui abandonada, né? Mas a minha criança lá na infância achou que foi um abandono. E aí eu sofri durante muito tempo com a sensação de abandono, tá? Então é uma dorzinha que a gente vem, que está gravada, guardada muito, né, subterrâneo, nesse subconsciente, e aí essa dor vem à tona, tá? E aí você vai entendendo por que você está atraindo essas coisas. Mas também tem pessoas que têm muita sorte né, na infância, tá? Aprende muito com os pais, tem pais dedicados, põe no balé, põe na natação, põe na aula de Kumon, põe na aula, enfim, tá? E assim vai, tá? E aí tem a personalidade da pessoa, que são as sementinhas também que ela tem plantado. E isso aqui eu vou precisar explicar mais assim quando a pessoa descobre os arquétipos. Por quê? Porque essa explicação ela é bem complexa e não dá pra mim ficar falando aqui assim, criando uma coisa que não é. Então eu gosto de dar essa aula quando eu descubro os arquétipos da pessoa, quando ela vem falar comigo. E aí nós estudamos essas informações que estão no mapa dela, tá? E aí tem uma informação que é lá na maturidade, que é um brotinho que estava submerso, ó, que tem a terra, e essa raiz é bastante forte, e ela vai sair um brotinho, só que você não sabia, mas de repente tem uma sorte para você lá, ou uma colheita negativa, tá? E assim também o propósito de vida da pessoa, ela tem lá a semente que vai vir à tona para ela conseguir cumprir, que é o propósito. E também o anseio de alma é outro arquétipo, ou seja, tem informações que a pessoa precisa cumprir. Eu chamo de tarefas. São tarefas que nós temos que assimilar nessa vida para conseguir dar o nosso salto evolutivo, tá? Então, o padrão de informação, ele já vem previamente gravado quando você nasce aqui, tá? Ou seja, esses padrões da jornada da pessoa, seja da criança, influencia aqui a saúde física, mental, a saúde energética, influencia o dinheiro, influencia os relacionamentos afetivos, influencia na família, como você atraiu essa família, por quê, tá? Influencia os bens materiais que essa família tem, influencia que tipo de religião que essa pessoa vai ter na vida, o tipo, se ela vai ficar ali com muitas crenças, ou ela é uma pessoa espiritualizada de verdade, ou se ela, né, tá presa. E também a fala, a comunicação, tá? Bom, e a era de Aquário, como eu havia explicado, aquela anterior, a era de Aquário é o momento da colheita e também do plantio consciente e também do desapego, tá? Deixa eu puxar aqui só um pouquinho. E aí, vou falar para você o seguinte, por que o plantio consciente? Porque as colheitas, porque a gente já plantou, não tem jeito, já está plantado, nós temos que colher, tá? E plantio consciente é porque se você lá no passado, você teve uma ação que gerou uma reação no agora, no presente, significa que você precisa rever a sua ação no presente, tá? No presente. Porque quando você transforma o seu coração no agora, você tem condição de gerar uma reação para o futuro positiva, diferente do que você tinha de semente plantada. Então imagina, vamos voltar lá na aula anterior, que é quando um pai, uma mãe ou um educador não sabe como isso funciona e traumatiza a criança.
vai ter que esperar ela ficar adulta e correr atrás de uma terapia para ela poder destravar, ou seja, desemaranhar, quanticamente falando, com o causador do trauma, no caso aí você, né? No caso eu, qualquer um de nós. E aí só depois é que vai desemaranhar daquela dor. Então vai acontecer o perdão, aí eu sinto muito, porque você é o co-criador também, que tudo que existe é o co-criador. É o criador se manifestando, né? Só existe o criador, um grande, um único criador, e que criou tudo que existe, todos os santos, todos os, né? Tem gente que acredita no santo X, no outro, na religião tal, não importa. A gente sabe hoje, através da ciência, que eles já descobriram que existe uma onda, que é a única onda que chama a onda consciência, né? E aqui eu vou trazer para você, vou fazer assim, ó, para você ver aqui, tá? Então, inclusive, a dupla fenda é um experimento, tá? Que ela explica esse fenômeno constatado, que é o átomo, que dentro do átomo existe lá o próton, elétron e nêutrons, e o próprio elétron é onde está a consciência, ou seja, onde está ali a partícula que está em mim, está em você e está em tudo, né? Por isso que no nível do átomo, a gente pesquisando, vai chegar sempre nisso, no prótons, elétron e nêutron, e agora os cientistas já descobriram corda, supercorda, e vai muito a fundo para descobrir a essência de Deus, né? Então, veja bem, a fonte, que é no caso a onda, essa fonte primordial que criou tudo. Então, quando a gente fala de arquétipos, nós estamos falando das imagens, ou seja, uma informação que esse todo, essa grande mente criou, todas essas imagens que são informações. Por isso que quando eu falei da flor ou da borboleta, por exemplo, a borboleta ela contém uma informação dentro dela, ou seja, dentro da psique do todo, que borboleta se comporta dessa e dessa forma, tá? Então, ou seja, são informações. Assim mesmo, o ser humano, ele tem algumas informações que é como ele vai se comportar. Primeiro porque o padrão é original. E depois, se ele tiver com esse padrão original deturpado, aí no caso nós estamos falando do trauma, se acontecer o trauma, ele está deturpado, ou seja, o conflito da polaridade yin e yang, da polaridade masculino e feminino, pai e mãe. Então, se o pai gerou um trauma, essa criança vai estar com o yang dela em conflito em algum nível, e esse nível vai depender dos arquétipos da jornada dela. Por isso que é o emaranhamento quântico. Vocês estão entendendo como que é complexo? Então, muitas vezes a gente precisa estudar várias vezes, porque a nossa consciência, nós já aprendemos uma forma de pensar que era errada, por isso que hoje nós temos as crianças quânticas, né? Que é a proposta que eu estou fazendo aqui para as mães quânticas. Tá bom? Então, aqui, as crianças quânticas, tá? É a proposta de ensinar a física quântica para as crianças desde cedo, para que não aconteça aquela deturpação, né, de aprender errado. Então, se a criança aprende a física quântica, como de verdade funciona o universo, ela vai entender, né, ou seja, vai estar no novo paradigma, e você vai ajudar seu filho, as suas crianças aí, onde você estiver inserida, a elas acessarem infinitas possibilidades que é da centelha divina, e não ficar preso no paradigma antigo, o velho paradigma, né, de uma programação errada, e aí vai ter a reação de doença, de tudo, porque ela vai acreditar só na matéria, e aí é onde nascem todos os conflitos possíveis e imaginários e não imagináveis também, tá?
Então, essa consciência do elétron, essa consciência do átomo, essa consciência de que nós somos onda, é uma consciência de que existe um mundo extrafísico, ou seja, nós não somos só um corpo material. Esse corpo aqui, quando ele morre, vamos dizer assim, a gente larga o corpo na terra, mas o espírito é eterno, ou seja, são infinitas possibilidades de para onde que nós vamos, né? Então nós estamos falando aqui também de destino, e é por isso que nós estamos estudando, para entender que se nós não temos a consciência das nossas ações, nós colocamos em risco o nosso destino, tá bom? Então nós vamos despertar para a questão da existência da essência, entender que existe um mundo extrafísico, que são os arquétipos, que é a essência, que é a centelha divina, que é a consciência, e que tudo isso é que move o físico. Então não é a matéria que é existência por si só, né? Quando você pensa no dinheiro, quando você pensa no namoro, quando você pensa na saúde, existe algo mais profundo que está por trás disso, desses resultados que você tem, que é o quê? Essa onda, a fonte, essas informações que estão no mundo extrafísico, tá? Bom, eu vou encerrar essa aula e vou vir com uma outra aula para mim falar sobre as crianças quânticas, tá? Então vocês já entenderam a complexidade que é essa questão da era de Aquário e as colheitas que nós precisamos colher. Só que essas colheitas não necessariamente precisam ser tão amargas ou tão sofridas, né, para quem está aí polarizado no negativo. É claro que para o contrário também é o positivo, né? Mas eu sei que o mundo não está nada fácil, então nós estamos fazendo esses vídeos exatamente para trazer essa informação à tona. Então, quem está polarizado no negativo pode ter a oportunidade de olhar para aquilo que é o seu conflito nesse momento e honrar, aceitar. E aí, na próxima aula, vamos falar dos três principais, os três passos principais, primordiais, fundamentais para você conseguir fazer essa transformação, tá bom? Até já!